Nós estamos com o horário apertado, em função de um compromisso do Dr. Chris, né, na sequência. Então, eu quero agradecer a todos pela presença, por estarem aqui conosco nessa 6ª edição do Cura Meetings. E esse espaço, né, que o Cura abre, que o Cura coloca para o debate, que é com a intenção de ampliar o acesso à pesquisa clínica aos nossos pacientes. E hoje nós vamos falar de temas, nesse segundo módulo. Não está funcionando. Mas aí os tradutores estão parados. E nesse segundo módulo, né, do nosso Cura Meetings, nós vamos colocar o paciente no foco, no centro das atenções. E vamos falar, então, da importância... Vamos falar da importância do trabalho que as ONGs desenvolvem para isso, vamos falar da importância da inclusão digital e vamos falar do movimento Common Sense Oncology, ou CSO, que é, em poucas palavras, uma estratégia para disseminar conceitos essenciais à condução de pesquisas clínicas, trabalhando endpoints ou desfechos que importam realmente para os pacientes. E para fazer a apresentação inicial do trabalho das ONGs, né, e do Cura, eu quero convidar minha querida amiga, Fernanda, que vai fazer para nós uma breve introdução do que tem feito o Cura e do que planeja fazer o Cura nos próximos capítulos. I need to go to in front of the TV. Dr. Chris, thank you so much for staying with us today. Presentation. A primeira. Antes. Não, primeiro a minha, essa daqui. Ok. Dr. Chris. Change, né? No outro módulo que estávamos, I need to speak in Portuguese because it's the meeting will pass after in the YouTube channel, Cura, ok? So, no módulo passado, eu expliquei que desde muito cedo na minha vida, eu entendi que era importante a inclusão social e sempre na minha vida isso estava envolvido em algumas coisas que eu fui fazendo. Há 10 anos atrás, através da minha experiência de voluntária da American Cancer Society, quer dizer, antes da American Society, eu conheci um paciente com câncer, onde lhe deram 6 meses de vida e a pesquisa era uma possibilidade de melhorar a qualidade ou de postergar a vida dela. E eu não entendia nada disso, tá? E, felizmente, esta amiga, hoje uma irmã, está viva há praticamente quase 15 anos, ainda numa pesquisa na TROP2, no MD Anderson, né, em qualidade. Então, percebi que, através da pesquisa, você também consegue inclusão, libertação, emancipação, conscientização, né? E estava simplesmente fazendo um trabalho voluntário na American Society para arrecadação de fundos para a American Cancer Society. Foi quando eu fui entendendo que não só nos Estados Unidos tinha que ser feito pesquisas, mas no mundo inteiro, né? Que é como um quebra-cabeça. Cada parte vai trazer uma informação sobre quem somos e como vão ser desenvolvidos novas drogas, ou a nossa genética, ou o nosso meio ambiente, a nossa alimentação, atividade física, essas coisas, né? E aí eu vesti a camisa da pesquisa e fui apresentada a alguns médicos. O primeiro deles do Brasil foi o Dr. Carlos Barros, que está aqui presente, né? Que é um grande amigo. E tenho aprendido sobre a importância da pesquisa através da fala de vocês.
E a sua presença aqui é muito importante, porque até então eu entendia que todas as pesquisas eram importantes, e são, as globais, né? Mas entendo também a questão agora que vocês do Common Sense Oncology traz, desses recursos que são colocados na pesquisa. Será que todos esses recursos verdadeiramente estão beneficiando a maioria dos pacientes? Né? Ou, como você disse ontem, estamos gastando muitos recursos para poucos pacientes serem beneficiados, terem pouco acesso, uma minoria da população, sendo que a maioria da população fica sem acesso, às vezes, ao que há disponível e que também é bom, né? Mas que precisamos seguir fazendo estudos locais. Então, eu vou rapidamente passar aqui a historinha do Cura, para você nos capacitar, para que a gente entenda. Como que eu faço aqui? Como podemos melhorar, seguir melhorando e seguir apoiando vocês, médicos, e as instituições de pesquisa no Brasil. O primeiro slide. Posso seguir? Tá. Então, o Cura tem 3 pilares. O primeiro é conscientizar a sociedade sobre a importância da pesquisa para o enfrentamento do câncer, porque hoje eu percebo que a maioria das pessoas acham importante fazer pesquisa, e a doutora Heloísa pode falar melhor disso, porque fizemos um survey com 300 pacientes de oncologia e pacientes que estão em pesquisa, e a maioria acha importante, pois a maioria não se candidataria, não se recrutaria, não aceitaria entrar no estudo por achar que participar de pesquisa ainda é ser cobaia no Brasil. Tá? A nossa segundo pilar é incentivar profissionais da saúde a serem pesquisadores. Então, precisamos capacitar os nossos médicos, os nossos multiprofissionais, e, através de diferentes atividades com a sociedade civil, nós arrecadamos recursos para financiar estudos acadêmicos. Então, essa é a nossa diretoria, vou passar rápido. O que a gente mostra para a sociedade é que as nossas ações beneficiam educando e capacitando, gerando dados, desenvolvendo novas pesquisas locais para relatar e traduzir a nossa realidade local, gerar novas políticas públicas, né? E financiar novos estudos acadêmicos. Aqui são números das ações, na primeira linha, ações com pacientes. Então, 27 campanhas, através de eventos, cura talks, workshops, fórum, para a gente explicar para os pacientes, lives. Aí nós temos 39 reuniões com governos e a sociedade. Cura Meetings é este evento que nós estamos fazendo, onde não tem o paciente, mas tem os players da rede da pesquisa, né? Seja pesquisador, CRO, hospitais, centros e outros. Nós estamos no 6º award, no 6º prêmio Renata Torma Procianoi, que é um prêmio que a gente dá para o investigador que escreveu um trabalho desenvolvido no Brasil e que é apresentado na ASCO. Então, tem uma comissão científica liderada pelo Dr. Max Mano, onde escolhe este ganhador. E desses, bom, voltando aqui, não, está indo para frente, eu quero voltar naquele slide que eu estava falando dos números. Dessas ações todas que nós já fizemos, o anterior. A gente captou, o anterior, mais de 5 milhões de reais, que não é muito, é muito pouco. Mas o próximo, ou é aqui que não está funcionando? Desses 5, a gente já apoiou 13 pesquisas no Brasil. Essas pesquisas, aqui são as pesquisas que está envolvido médicos de diferentes centros, diferentes hospitais, diferentes instituições. E como que nós obtemos os recursos? Como eu disse, através de campanhas, através de editais, grants governamentais, através de editais da farmacêutica,
para a área de patient advocacy, através de ações, eventos em conjunto, como, por exemplo, esse que estamos fazendo com apoio da SBOC. Projetos customizados, às vezes a empresa pode nos procurar, as empresas que não são da farmacêutica, às vezes nos procuram e falam, vem aqui na minha empresa fazer uma palestra sobre prevenção para os colaboradores da empresa. Então, o time cura vai na empresa e fala sobre prevenção, por exemplo, no Outubro Rosa. E doações de pessoas, sejam elas através de... No Brasil tem instituições PJ, que são empresas privadas, ou PF, que seriam pessoas físicas. E aí a gente faz um fundo cura, e esse fundo é o que vai fazendo o financiamento dessas pesquisas. Nós temos para 2026, então, a continuidade do Cura Talks, que são os eventos que a gente fala com os pacientes, o Cura Meetings, que é como esse daqui, o comitê de pacientes que nós estamos querendo formar para 2026, mas já está em construção, já tem, inclusive, esse comitê, alguns já participaram da primeira reunião que a gente fez com vocês, o CSO, com o Dr. Fábio e a Michele, em janeiro, né, respondendo o questionário. E nós temos também o projeto Caminhando com Confiança, que é um folder e uma pesquisa para a gente ir nos hospitais falar com os pacientes. O prêmio, a capacitação de jovens médicos, então temos um projeto de bolsas para estagiários do último ano de medicina, e uma plataforma onde o público leigo terá acesso, que é essa daqui, a buscar o seu estudo. Isso é o Cura, em poucas palavras e resumidamente. Então, agora, eu te convido para você comentar o que é o CSO e como que a experiência de vocês poderá nos ajudar, dado que o Brasil recentemente aprovou uma lei, então, que não tinha. Então, essa lei amplia o nosso ambiente regulatório para atrair estudos globais. Mas, por outro lado, eu também percebo que a gente precisa abrir os olhos para entender o que significa essa ampliação e como que a gente vai estimular, através desta ampliação, os estudos locais. Eu espero que as pessoas que estejam nos escutando, ou agora ou depois, através dessa gravação, entendam a magnitude da importância da sua fala, né, para entender a importância da sociedade cooperar com esses estudos que o Brasil terá que fazer. Ok? Thank you, Fernanda. Bom dia. I apologize, my Portuguese is not very strong. I hope you can understand my thick Canadian English accent. Fernanda and colleagues, it's an honor to be here today, and we've been having conversations with Cura now for almost the last 1 year, so I'm certainly happy to be here in person and meet the team. I'm going to spend a few minutes talking about some of the work that we do that I think might inform some of the policy and activities for the clinical and research and patient advocacy community in Brazil. And so some of the challenges, and we spoke about this yesterday at the Common Sense Oncology session, is a series of paradoxes. So we have a number of very effective cancer therapies, but they remain unavailable to most people in the world, including many patients in Brazil who lack access to these treatments that make a real difference. But at the same time, we increasingly use a lot of new medicines that have very small benefits, but have a lot of side effects and cost the patient, the family, and the system a lot of money. So we have some challenges there. We also have a problem with communication, and I think, Fernanda, these are some of the conversations we've had as you've been learning more about this, because our field has not done a good job in communicating some of these challenges. And if you only learned about cancer from the newspapers, you would wonder why do we have cancer doctors? Why do we have cancer hospitals? Because everything in the newspaper sounds like a cure. And we have some of those treatments, but I think of treatments going into 3 different buckets. And so we have transformative treatments in the blue bucket. These are treatments that extend survival by many, many years or many months. These are the treatments that should be on the front page of the newspaper. They are phenomenal, and we should celebrate those in the blue bucket.
We also have treatments that perhaps are not transformative, but they offer very, very meaningful benefits for patients, and those are in the green bucket. The problem in modern oncology is we have a lot of new treatments. In fact, most new treatments fall into the red bucket. And these red bucket treatments are cancer medicines where we have uncertainty. We don't know if they improve survival or quality of life, or if they do, it's fairly modest. And so we have a problem because most of the new treatments go into the red bucket. And so part of the conversation today is about trying to ensure that we have more treatments into the green and blue buckets, and we advocate very loudly for patients to have access for those treatments that make a difference. And so I do want to start by acknowledging we've had many successes in our field. And so I've been in oncology now for 20 years. And in my 20 years, we've seen tremendous successes. We've had fundamental explosion of knowledge of cancer biology. This has led to some remarkable new treatments, which has improved the outcomes for some cancers. We still have room for improvement, but compared to 20 years ago, we do a better job of engaging patients in discussions about research and policy. We do a better job with psychosocial and palliative care. And from a global health issue, as Dr. Felipe and others will recognize, in the global health community, oncology is now recognized as an important public health problem. And these are major advances that we've seen in our field over the last 20 years. So I just want to acknowledge those successes, but I'm going to talk about some of the challenges, because the challenges are where we need to do the real work. And so the crisis that we have in value relates to challenges with some clinical trials, challenges with endpoints, challenges with how large or small the benefit of our treatments are, a price problem which is both unjustified and staggering, and communication challenges. This is an economic slide that comes from Canada, but these figures would be very similar, the story would be very similar in every health system. And it shows that in Ontario 10 years ago, which is the largest province in Canada, the government spent $500 million per year on cancer medicines. We now spend almost $2 billion per year. It's hard to know what that means because they're Canadian dollars and they're very large numbers, but it's not the numbers that matter, it's the shape of that curve. And that curve is increasing at a rate of 15% per year. And this is similar in every health system. Most health spending increases 3%, 4%, 5% per year. And when you have something increasing 15% per year, there's some concerns about sustainability for the health system, for patients and families. And so when we get to the end point, so when we're designing clinical trials, or even when oncologists are talking to patients about a treatment, we have to be very clear about what it is the treatment can do. And if we think about what all of us would want for our loved ones or ourselves with any disease or medical condition, now or in the future, we would hope that the doctors and nurses would help us do one of two things. We want to live a longer life, and we want to live a better life. And so fundamentally, we would hope that we could improve overall survival and quality of life. And we have treatments that do that, but increasingly we're designing studies and we're recommending treatments where we have no idea if they improve survival or quality of life. So I'm going to talk about something called progression-free survival. Very briefly, it's an endpoint now that includes survival, but it also includes growth of a tumor on a CT scan. And so it was defined many years ago as a 20% increase in the size of a tumor. And so if you imagine myself as a typical Canadian patient, if I have a spot of cancer in my lung that's that big, and it increases to become that big, you can imagine I might not feel very different with that amount of change, and that may or may not influence how long I live, but this is now driving a lot of what we do in our field. As you can see here, these are clinical trials of cancer medicines going back to the 1970s. You can see the blue curve. Most clinical trials in the 80s and 90s were designed to see if the new treatment could improve survival, help people live longer. But in the modern era, only about 30% of trials are doing that. Half of trials are now being shown in the orange curve to see if we can delay tumor growth on a CT scan. Now, sometimes that predicts overall survival, but often it does not. And then, as we've talked about yesterday and earlier today,
most funding for clinical trials now comes from the pharmaceutical industry, and this is a reality. And some of our best trials and best treatments come from partnerships with the pharmaceutical industry. So I'm not saying that this should go to 0 or 10% or a low number, but there's very little space now and very little funding available for clinicians and academics and research groups to answer other questions that matter to patients. And so we need to continue to push for funding to support those activities. Amongst those treatments, the new treatments that improve survival, the average gain is 3 months. Some treatments add many years, some add many months, but on average it's about 3 months. And I would not want to minimize what an extra 3 months can mean for a patient and family, but we need to remember this comes with important caveats for our patients. The side effects are always higher in routine practice than trials, and our patients need to live with those. We have financial toxicity for patients, families, and the system. We have time toxicity, which is the amount of time that a patient spends at the hospital getting treatment, recovering from treatment. And that is time that they cannot spend doing other things with their family and their loved ones. So there's an individual decision for patients about how they want to spend their time. And there's the gap between trials and practice. So time toxicity is, if you're going to live for a long time or the treatment offers large benefits, the amount of time you invest in healthcare is probably very reasonable for most patients. But if time is short and you only have 6 months left to live and every day matters, that's where these trade-offs become very important, and we need to measure this and talk about this with patients so they know what they're signing up for. I'll just read, time spent pursuing cancer treatment in waiting rooms, emergency rooms, and the chemotherapy unit is time that cannot be spent fishing, I'm sorry, this is very Canadian, traveling, maybe it should say playing football or soccer or something. Time that cannot be spent fishing, traveling, or visiting with loved ones. This trade-off becomes most pressing near the end of life when time is short and many treatments offer small benefits. And we need to be honest with ourselves and our patients and families, especially in the last year of life, about what their time will look like. And so we have a system right now that prioritizes new technology, aspirational science, cutting-edge treatment, what we call moonshot. And we need moonshot science because that will identify the breakthrough treatments of 5 years from now and 10 years from now. But we also need ground shots, and the ground shot is what's happening on the ground right now. We can look to the moon for treatment in 5 or 10 years, but we have a lot of patients today on the ground, and we have a lot of treatments today that can make a difference. So we need to ensure we push for the treatments we have now to be available because that can yield very large benefits. This is an important study from colleagues in the United States, and they asked a very fundamental question. If a patient is treated at a hospital that gives more and more drugs in the last year of life, is the survival of patients at that hospital better than hospitals that have fewer drugs? And if you ask this question of most doctors, patients, the public, or policymakers, people would say, well, of course, hospitals with more treatments will have better outcomes in the last year of life. And they found that was not the case in the United States, where there's a lot of excellent hospitals giving a lot of very cutting-edge treatments. I'm going to read this. In seeing no improvements in survival among practices with the highest rates of treatment for advanced disease, oncologists may hesitate before offering additional therapy and focus on open and honest communication about prognosis, allowing patients to make informed decisions. So really, this just speaks to the fact that, and I want to emphasize, we have some phenomenal treatments in oncology, but we need to have some humility to recognize that some of our treatments do not make as much of a difference as we would like to believe. This is a really important piece of work that was just published earlier this week that I think gets to the heart of what Cura and other clinical organizations, research organizations, and advocacy organizations are striving for, which is human-centered cancer care. And I would encourage all of you to read this very important publication that came out earlier this week. I think it's one of the most important pieces of work in our field in the last 10 years. One of the co-chairs of this commission, Professor Richard Sullivan from King's College London, is giving the plenary lecture this afternoon, and I would encourage all of you to attend to hear his thoughts about where cancer care is going and to learn more about this. But just briefly, human-centered cancer care, which is what all of us aspire for, and there's wonderful doctors and nurses in Brazil and health systems around the world that are doing their best to do it.
But the current cancer system, the system, is not necessarily oriented to human-centered care. We spend a lot of focus on biomedical care. We focus a lot on our treatments, but we need to remember that's only one of the 4 domains of human-centered care. Compassionate communication and presence, shared decision-making and respecting patient autonomy, and providing psychosocial and emotional support are just as important for our patients. Yet, we have a system that really focuses on only one of those things. We need that, but we also need to remember all of the other things, because that's what patients want, deserve, and expect. So in the last few minutes, I just want to share a little bit about the Common Sense Oncology Initiative and talk about the patient framework that we have for clinical trials, which is now under review, and was informed with stakeholder engagement with patient advocacy groups around the world, including Cura here in Brazil. So this initiative was launched 3 years ago. You can see it was well represented by this very handsome Brazilian in the front row. And it was a gathering of oncologists, academics, and patient advocates from around the world who wanted to talk about these challenges and start to do better for patients. It came with the belief that we could do better for patients. We didn't want to be quiet about the challenges in our field anymore. We wanted to advocate for what works, but also be honest about what perhaps doesn't work. We wanted to be solution-focused, collaborative, and we wanted to inspire the next generation to tackle these difficult issues. And one of the main things is just to start talking about this, because these ideas, they're not new. Every oncologist and nurse and patient and people in the system have recognized some of these challenges, but it was time now to maybe start talking about them in the public space. So the Common Sense Oncology Manifesto, published in Lancet Oncology a few years ago, the mission of this work is to ensure that cancer care and research focuses on the outcomes that matter to patients. The vision is that regardless of where someone lives, they have access to those treatments that make a real difference in their lives. Cancer care is a basic human right. These are some of our guiding principles. Patient and societal needs should be driving the research agenda. Informed shared decision-making is crucial, because every patient will see the magnitude of benefit of treatments very differently. And our job as oncologists is to be very clear and honest in our conversations so that patients can decide what treatment makes the most sense for them. Equity and access to the care we have is just as important as new shiny technology. And we need to recognize that cancer care is more than just medicines. We need to ensure all of the other core services are available. We work to improve how we generate evidence through clinical trials, how we interpret evidence through educating oncologists about these complex issues, and how we communicate about evidence with our patients at the bedside, with the public, and with patient advocacy groups worldwide. We have a number of project teams working on clinical trials, education, health policy, and patient priorities. These teams are populated by oncologists, academics, and patient advocates from around the world. This is one of our recent publications about principles to aim for improving how we design and report clinical trials. And we've also partnered in the last year with the European Organization for Research and Training in Cancer, the EORTC, and have come out recently with a framework for how we think we could perhaps do better to explain quality of life to our patients, and so they can understand it and the oncologist can understand it, because it can be quite complex. And so in the last few minutes, I just want to share a little bit about the work from our Patient Priorities Group that's come up with the patient framework for clinical trials that was informed by work with Cura and 7 or 8 other patient advocacy groups around the world. And this project team engages and educates patient community about these challenges in our field and gets feedback and input so that we can advocate and do better on their behalf. It's led by our leaders. Michelle Tregear is a program manager and a patient advocate and a cancer survivor at the National Breast Cancer Coalition in the United States. And Professor Chris Jackson is an oncologist in New Zealand. The patient framework involved a literature search of charters and frameworks that other patient groups in different disciplines had come up with to inform the design of clinical trials from the patient perspective. And after doing this literature search, we came up with some primary principles and a framework. But then we didn't want just us
us and some experts to think that we knew what mattered, we went to patients and patient advocacy groups for their feedback. So the purpose of this is to give the patient community a voice in how we design, conduct, and report trials. And we wanted this to be a resource for patient advocates as they partner with trials groups and investigators around the world. It was a global patient charter for how we can design patient-centered studies. It was a draft created by an international group of experts, but then we went into the community to talk to patient advocates. We had 8 focus groups across 7 diverse health systems worldwide. We had 128 survey responses. We had both quantitative analyses of what the patients thought about what mattered in a trial, and we had qualitative analyses based on the focus groups that we held with trials groups in New Zealand, in Europe, in Africa, in Asia, in Brazil, and in North America. And this is a summary. This publication is now under review, but this is a summary of what emerged very strongly from the literature and from patient advocacy groups about what matters. There needs to be a meaningful question. The research needs to address a question that patients think is important. There needs to be partnership, true co-creation, not asking a patient to be on a committee after the protocol's already been written, but involving their voice from the very beginning. Consent is really important. Consent not just that focuses on the risks, but also on the benefits of participating in a trial. The benefits that the trials are aiming to identify should be considered meaningful. We should not be designing a trial to improve survival by 10 days if patients tell us, as they likely would, that the side effects and the hassles are going to be a very, very large price to pay to improve survival by a number of days. We need to have meaningful benefits. They need to be generalizable so that they can apply to patients in urban Brazil, in Amazonia, in Europe, in Africa. We need results that can be generalized to patients with the disease. The control arm needs to have a standard of care that is appropriate. The trials have increasingly become complex with 100 surveys and 1,000 blood tests. We measure everything, and this is too much burden for patients and their families. So we need to be very clear about how we can streamline the data we collect to minimize the burden for patients, but also to make it easier and simpler and faster and cheaper to run these clinical trials. We owe it to the patients who participate in the trial to give them feedback about the results. They should get a letter informing them of the results, and the journals that publish this should make it available for patients with a lay summary in plain language that patients can understand. And finally, when we disseminate the results, they need to be done very clearly without any spin or hype. They need to be reported honestly. And so in summary, my last slide, Common Sense Oncology is working with investigators, clinicians, and patients from around the world. And we seek to promote interventions that improve the lives of patients. We will advocate and celebrate those trials and interventions that make a real difference in outcomes. But we will also speak up about and challenge interventions that might cause harm or have very small benefits. We seek to decrease inequity in access to care. We're working to improve how we generate, interpret it, and communicate about evidence. And we look to a future where a patient's treatment and outcome is not determined by where they live, what they can afford, or the strength of a marketing campaign. And with that, I'll close. And please encourage all of you to join the Common Sense Oncology Initiative. You can go to our website. There's no membership fee. If you give us your name and email address, you'll get our monthly newsletter. And you'll be able to give us feedback, input, and participate in our initiatives that are now global as we try to make things better for patients and families. Thank you. Pessoal, vamos compor novamente a mesa com os nossos debatedores já apresentados, Dr. Carlos Barros, Dr. Max, Roberto, para que nós possamos, então, fazer o nosso primeiro debate, aproveitando a presença do Dr. Bus. E, na sequência, após esse debate, nós teremos, então, a outra apresentação. Eu gostaria de abrir o debate com uma pergunta para o Dr. Cruz. Nós, como você nos mostra a todo momento, ouvir e envolver os pacientes é muito importante para que nós tenhamos clinical trials
centrados em pacientes. E a gente tem visto que isso acontece, começa a acontecer em algumas partes do mundo. Mas no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda nenhuma perspectiva de que isso aconteça, e talvez isso envolva até mudanças na legislação, mas, sobretudo, envolve uma questão cultural muito, muito forte. E eu gostaria muito de ouvir de você como isso tem acontecido no Canadá, como tem se dado esse envolvimento, como vocês têm trabalhado, como tem sido a sua experiência com relação a isso. Thank you for that question. In Canada, we've been very fortunate for the last 40 years to have a national cooperative trials group, the Canadian Cancer Trials Group, that is funded largely by the Canadian Cancer Society, but also does research in partnership with pharma. And this national network provides the infrastructure and a team of hospitals, centers, doctors, nurses, and investigators to run large trials. This is how we did the challenge trial of exercise and many trials over the last 40 years. And I think that having a publicly funded cooperative group is very important. We have Dr. Carlos here who directs one of the kind of leading cooperative groups in the world with LACOG. I think it would be very helpful to hear from Dr. Carlos about what are some of the barriers that they face in getting infrastructure and support to run trials, and what are the things, some of the things that have been very helpful over time. Well, that's obviously isto aqui é English. Yeah. Claramente esse é um desafio muito grande, desenvolver infraestrutura. E acho que se a gente olha para trás, a nossa estratégia na criação do grupo cooperativo foi justamente essa, né? Criar primeiro uma infraestrutura que pudesse permitir, né, que novas ideias fossem implementadas, né, e que eventualmente essas novas ideias pudessem receber o suporte financeiro e o suporte estrutural de serem factíveis, de serem realizadas, né? Mas eu acho que o questionamento da Heloísa é muito desafiador para a nossa realidade, né? E eu gostaria de complementar o raciocínio que a Heloísa provocou, né, com uma pergunta para ti, Cris. Ainda eu acredito que, embora a gente esteja falando de participação de pacientes no processo total de estudos clínicos, eu gostei muito do que tu falou, de que não é simplesmente colocar um paciente no steering committee depois que o estudo está desenhado, certo? Tu tens algum exemplo, ou tu achas que realmente está sendo, nós estamos evoluindo para a maior parte dos estudos, a indústria farmacêutica, os grupos cooperativos importantes em todo o mundo, estão realmente colocando pacientes no desenho do estudo desde o início, na implementação da ideia? Isso está acontecendo, ou nós simplesmente estamos falando destas coisas como algo que é politicamente correto? Great question. I think both are happening. I think there is lip service, but I've begun to see some, very authentic and meaningful engagement. I'll give an example. There's a trial in development in Canada right now by some very thoughtful surgeons who are trying to tackle how we manage rectal cancer. And it's incredibly complex right now, the management of locally advanced rectal cancer. And there's clearly a number of questions about how we should de-escalate care or escalate care. And it became very clear that when we were designing the research question that we had uncertainty about what trade-offs actually the study should try to address. And so the trial design was paused to allow for a 6-month period of engagement with the patient community, with surveys, to find out, are they most interested in reducing treatment intensity, preserving quality of life, or how would they perceive a trial that is more aggressive to try to reduce the need for an ostomy, increase survival, but perhaps have more neuropathy and more long-term side effects?
And so this was an example where I think it was pretty clear, and this was going to be an academic-led trial that was going to have to apply for a government grant, that there was so many questions that they could address, they wanted to pause and solicit input from patients in a very real way to find out which questions actually would make the most sense to tackle. So I think it's slowly changing. Está ouvindo? Agora sim. Que o Canadá é um exemplo de envolvimento de paciente em pesquisa. Eu mesma já participei de dois cursos online, estou ainda participando de um. E de experiências também que eu vejo da Inglaterra, lá agora, muitos estudos, se não tem o paciente envolvido desde o começo, às vezes não tem nem a aprovação do grant. Então, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais frequente. Aqui no Brasil, o que eu vejo é que a gente ainda tem toda uma parte de um letramento em pesquisa, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar as pessoas a participarem dos CEPs. Eu mesma participo do CEP como representante de paciente de pesquisa. Então, eu acho que não dá para fazer o letramento sem falar em envolvimento. Eu acho que agora tem que ser tudo junto, né? Porque em outras partes do mundo isso já está avançando. Em outras especialidades, sim, eu já participei de design do estudo com a indústria. Então, sim, isso está acontecendo. Espero que chegue bem rápido aqui no Brasil. Bom, eu tenho duas perguntas. Eu acho que muito da discussão que teve ontem, que vocês estavam discutindo muito sobre redução de doses. Lá nesses protocolos de redução de dose, tem duas questões importantes, né? Os centros, eles não aceitam muito bem um protocolo que reduz dose, mesmo baseado em farmacocinética e farmacodinâmica. E também os pacientes, eles podem se sentir desconfortáveis de receberem o tratamento pela metade. A gente vai publicar, inclusive, esse artigo do que a gente está conversando hoje. Eu vi seus guidelines, são muito bons, impressionantes. Mas nesses dois pontos, ainda falta uma orientação de como esses estudos eles podem ser melhor aceitos pelos centros colaboradores. Qual é a dica para que isso aconteça? Precisa muito mais do que farmacodinâmica? Qual outro dado que corrobora e aí sim os estudos sejam melhor aceitos? Thanks for that. Great point. Just getting to the comment about how we heard, earlier, there's a culture shift, and it wasn't that long ago in Canada that patients also were concerned that they were going to be a guinea pig on a clinical trial. And so I'm not surprised that some of those ideas still permeate in other health systems. And so I think that's one of the roles that civil society can play. Cura, the oncology, the trials leadership is education and promotional campaigns to try to dispel those myths, to make patients more comfortable going on trials. But for your specific question about dose reduction trials, once we start normalizing it more, the doctors, I think, will become less anxious about it. And so there's some important steps forward now with these statements will be published in the next number of months, but with some leading international bodies more formally acknowledging the fact that we probably don't need to give as much dose as we do in the original trial. And so I think once this opens the door to normalize it, because some countries there's concerns about legal vulnerability, about ethical vulnerability, but increasingly there's science, specifically related to some of the PD-L1 inhibitors, there's very strong science that actually only a fraction of the dose is likely needed to achieve the on-target effect. And I think that the barriers that you mentioned are also barriers in Canada, the doctors and the patients. Slowly, I think this will begin to change, just like the idea of being a guinea pig, I think slowly will change over time. Doutor.
novo? Então, eu tenho uma preocupação muito grande sobre como os estudos clínicos são desenhados, os da indústria farmacêutica, principalmente. Eu tentei, algum tempo atrás, com a ajuda do Carlos Barros, escrever um position paper sobre isso, né, algumas impressões, né. Tenho muitas preocupações, por exemplo, no contexto metastático, de não ser obrigatório o crossover, né, o fornecimento do crossover obrigatório, porque, na minha opinião, isso invalida qualquer dado de sobrevida global e de PFS2, PFS2, né. E, por exemplo, no contexto adjuvante, eu faço câncer de mama, né, breast cancer. Então, me incomodou muito que, com inibidores de ciclina, uma empresa chegue e desenhe um estudo com 3 anos de duração de tratamento. 3 anos. Eu acho que... Então, eu acho que se eu fosse o regulador, né, da agência regulatória, FDA, eu deixaria abrir um estudo com 3 anos, mas eu obrigaria a empresa a ter um terceiro braço com 6 meses de tratamento. Então, como a gente pode mudar essa cultura? Porque isso está destruindo os sistemas financeiros, né? Eu vejo que vocês também têm dificuldades no Canadá, mas imagine aqui no Brasil, nós temos muito mais ainda. Então, como a gente pode mudar isso, esses conceitos que são enraizados já há décadas e que são muito ditados ali pelo FDA, eu acho, né? Você tem alguma ideia como melhorar isso? Thanks for those comments. I completely agree that many of these challenges, especially with the economics, are driven by the FDA, where the statutory regulatory environment really prohibits cost having any consideration in approval or putting in guidelines. And so then that percolates down to the rest of our health systems, where we do need to consider cost. And in fact, they do in the United States too, and that, I suspect, will come eventually. I think that one idea that we're proposing, which pharma might not be very keen on, but just an interesting thought experiment, is that when the clinical trial is being designed, we want it to be designed around a meaningful endpoint for patients that makes a difference in their lives. But there should also be some modeling done up front about, if the trial is positive, up front, what would be the economic implications and the calculated incremental cost effectiveness ratio, because all of this then happens down the road later. And perhaps one thing we need to do is, in the study design and the proposal to the IRBs and the regulators, there needs to be an upfront statement about what the potential benefits are for patients, and what, if it's positive, what the potential cost implications are for the health system. And that might help regulators and the clinical community prioritize trials, because if a trial is going to show a reasonable clinical benefit, but as an extreme example, it's going to cost $1 billion per patient, you could make the case, well, why would we bother to run that trial? Or we certainly wouldn't prioritize that over a treatment that maybe has a slightly smaller difference, but the cost is going to be much more affordable. So I think having these conversations is an initial starting point to think about that way. Dr. Chris, ontem, na primeira apresentação sua, na SBOC, eu fiz uma pergunta, vou repetir aqui. Né? Temos um dos pilares, que é conscientizar a sociedade sobre a importância da pesquisa. Agora, estamos entendendo que quais são as pesquisas que importam aos pacientes, que nem todas importam ao paciente. A gente também sabe que existem esta impressão da população que não é muito, que é importante pesquisa, mas que ele não quer se sentir cobaia, né? Então, assim, dado que somos uma ONG, né, non-profit, este evento não tem um recurso da indústria. Tudo isso aqui é o Fundo Cura que está fazendo, tá? As ONGs estão acostumadas no Brasil a empoderar o paciente para ele buscar buscar acesso às drogas. Então,
vai ser missão, estar sendo missão do Cura, ver como nós vamos passar esta informação que nós estamos discutindo aqui para a população. Quais são as pesquisas que importam para vocês, pacientes? Nem tudo que vocês vão pedir para o governo vai fazer muita diferença na vida de vocês. Né? Eu tenho falado muito do exercício MAB, aonde eu vou. Né? Como que você vê a ONG, uma ONG no Brasil que está nessa questão do letramento da população, que ainda nem entendeu a importância da pesquisa, e como que a gente já vai passar para esse outro capítulo, ou para o tomo 2 do livro, pesquisa? Qual é a tua orientação para nós, como ONG? Como que a gente vai lidar com este tema com a população leiga? Porque para vocês médicos já é um desafio. Né? Vocês dependem e trabalham em parceria com a Pharma. Como que a gente vai poder trabalhar isso sem ficar inimigo da Pharma, sem tentar mostrar que nós estamos mudando o sistema econômico, né? Porque tem empresa que quer produzir Ferrari, vai vender para um nicho pequeno de pessoas, e você me disse, mas a saúde não é uma produção de Ferraris. Temos que pensar em carros que possam ser mais acessíveis a todos. Então, você vê que eu tenho pensado bastante. Então, me dá uma dica de como que a gente vai transformar essa nossa missão de conscientizar, sem assustar, mas de empoderar. You're right. It's easy for me to be up there and make all these statements, but then you have to implement these ideas, which it's very difficult. I think a lot of this starts with education. And so I can give you an example of something that we're doing in the clinical decision-making space to try to empower patients with education when they make the treatment decision. And the same could happen when a patient is considering a clinical trial. And so when a patient goes in to see the oncologist, they're overwhelmed with information. They might be emotionally overwhelmed. There's very limited time to make a decision. And as Dr. Carlos and I were talking about, sometimes the doctors don't do a very good job about explaining things to the patient. We might spend a lot of time on the side effects, but we're not very clear about what the benefits will be. We kind of skip that part. And because of social cultural reasons, that leads patients, families, and even the doctors to often overestimate what the positive benefits are and often underestimate some of the downsides. So one of the tools that we're developing with the Common Sense Oncology Patient Priorities Group is a very short, pragmatic list of questions. It's called 5 questions you should ask your oncologist. And we came up with an initial list, and we're actually going to validate it with a global survey, and I hope that Kira will help us distribute this survey through the Brazilian patient population, as we're trying to come up with the 5 or 6 key questions that patients would want to know in making a treatment decision. It could also be applied that participants would want to know about a research study. And so I think Cura has an opportunity to provide education to the public and current and future patients about how they might consider treatment decisions and clinical trials, because I think a lot of this is really is raising awareness and then helping to educate. Sorry, I have another meeting. Dr. Chris, thank you so much for your attention, your insights, your inspiring presentations. Hope see you next year during Brazilian conference. Pessoal, acho que
os moderadores, os debatedores podem, né, permanecer. E eu quero agora chamar o Dr. Tiago Liquori, que é médico cardiologista, empreendedor e entusiasta da inclusão digital, para falar para nós sobre a importância da inclusão digital para manter o paciente no centro das atenções. E agradecer pela espera, né, que a gente mudou toda a ordem dos fatores para poder ter esses minutos com o Dr. Chris, que eu acho que era muito importante a gente aproveitar a presença dele nesse desafio que a gente resolveu ter neste dia. Obrigada, Com Dr. Tiago. certeza. Foi uma ótima apresentação do Chris, acho que sensacional o trabalho do Common Sense Oncology, né? Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Boa, pessoal. Eu sou médico cardiologista, acho que a primeira coisa que vocês estão se perguntando é o que um cardiologista está fazendo no congresso da ONCO. Eu prometo para vocês que eu tenho uma relação forte com a oncologia. Eu trabalhei durante mais de 8 anos no ICESP, Instituto do Câncer, tanto na UTI quanto no ambulatório. E vocês vão ver alguma das outras histórias também em relações com a oncologia. Um pouco do meu conflito de interesse, eu sou speaker da MSD, da Novo Nordisk e Lips, também sou sócio e fundador da Turi Saúde e Pipo Saúde. Um pouco também, alguns outros detalhes, né? Eu fiz doutorado em cardio-oncologia, olha que interessante, eu estudei pacientes com linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, que faziam quimioterapia, evoluíam com cardiotoxicidade. Então, eu sou um pouquinho oncologista, tenho um pezinho, né? Vamos dizer. Também fiz minha parte de formação executiva na Universidade de Stanford, no programa Ignite, e sou fundador e CEO na Turi Saúde, faço conteúdos também dentro do LinkedIn, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre mercado de saúde, inovação e tecnologia. Vamos falar um pouco sobre esse olhar mais digital do paciente, como é que funciona essa relação. Eu vou começar com uma frase da Didi Osler, ela é presidente da Associação Canadense de Medicina. Que pena que o Chris não viu isso, né? Senão ele já ia se identificar. Olha o que ela fala. Hoje nós estamos acostumados a fazer tudo online. Está claro para os pacientes. Eles querem o mesmo quando estão no cuidado da sua saúde durante a sua jornada pelo sistema. Vou até ficar um pouquinho aqui para vocês poderem apreciar também. Então, o que está acontecendo, pessoal? Tudo que a gente faz hoje em dia, a gente chega no congresso da SBOC, primeira coisa que... Oi? Aqui? Ah, tá. Então, vou ficar um pouco para cá para não atrapalhar vocês, para vocês poderem ver também. Aqui? Boa. Fechou. Para o pessoal que está online, né? Quem está no YouTube, tudo bem, pessoal? É isso. Total. Então, o que acontece quando você chega no congresso da SBOC? Primeira coisa que falaram para você. Você baixou o aplicativo da SBOC? Foi a primeira coisa que me falaram. Então, a gente vive num cenário em que a jornada digital ela já acompanha vários processos nossos no dia a dia. Mas na saúde tem bastante coisa analógica. Semana passada eu fiz um teste ergospirométrico no Fleury. Eu entrei lá, recebi uma ficha em papel e caneta para preencher meus dados que eu tinha acabado de colocar no aplicativo também. Então, ainda temos que evoluir muito na parte digital e eu vou falar um pouco sobre essa jornada digital dos pacientes. Olha esse dado, 93% dos brasileiros usam o WhatsApp. Então, será que dentro da jornada digital do paciente oncológico, a gente não poderia estar mais próximo dele por meio de diversas ferramentas digitais? A gente já vê uma evolução muito grande no uso de dispositivos como wearables, então Apple Watch, Oura Ring. Recentemente eu tive numa conferência em Las Vegas chamada Health, uma das maiores conferências de inovação e tecnologia do mundo, e conversei com o CEO da Oura Ring, que é um anel que faz o monitoramento de diversos aspectos da nossa saúde, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, saturação, e agora estão indo para a pressão arterial também, por estimativa da variabilidade da frequência. E olha que interessante, quantas vezes você, como oncologista, como profissional, o paciente entrou na sala e você falou, me manda o relatório do seu Apple Watch para eu dar uma olhada, para ver como é que você está evoluindo depois da neutropenia febril? Não necessariamente, né? Esses dados não são conectados, a gente acaba não conseguindo extrair o melhor da informação. A gente vê também tecnologias para uso do exame físico, como o TytoCare, dispositivos implantáveis para ajudar os nossos pacientes, mas a gente tem muito para evoluir nessa jornada. Aconteceu um episódio em 2020 que acelerou um pouquinho a digitalização na saúde, né? Principalmente o uso da telemedicina, que desde 2016, 2017 a gente estava tentando liberar no Conselho Federal, depois de anos de luta, em uma semana liberou rapidinho automático. Então, acho que trouxe muitos benefícios da parte de digitalização, mas claro, custo alto de vidas. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, pessoal, é
como é que funciona uma jornada digital de um paciente? Vocês já pararam para pensar isso? Quando o paciente entra no seu consultório, ele conversa com você, você entende o histórico, faz o diagnóstico do câncer, vê a imunistoquímica, faz o estadiamento, propõe um plano terapêutico. Como o Cris falou, né, fala sobre a eficácia dos tratamentos e como é que isso vai impactar na vida do paciente. Mas, muitas vezes, quando o paciente sai da nossa sala, do consultório, ele começa uma jornada digital, em que ele está trafegando por vários ecossistemas de informação, está consumindo dados, está interagindo com plataformas, e eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem visto no dia a dia. Então, dentro dessa jornada, a gente tem 3 grandes fases aqui. Se você pegar o medicamento, pega, por exemplo, o momento da quimioterapia ou da infusão, o momento da imunoterapia ou a cirurgia do paciente, e você coloca um espectro entre pré e pós. Tá? Quando a gente olha o momento pré, a gente sabe que os pacientes eles estão muitas vezes procurando o Dr. Google e agora o Dr. ChatGPT para entender o que está acontecendo com a doença dele, redes sociais, estão fazendo interações por telemedicina, estão fazendo compras digitais de medicamentos ou até de consultas. No momento do medicamento ou procedimento, é um momento em que também existe uma oportunidade de conexão e aproximação com esse paciente, e o momento pós-tratamento, em que esse paciente vai continuar sendo monitorado, vai se filiar, por exemplo, a grupos de pacientes que têm a mesma condição clínica para entender sobre a doença. E essa jornada, ela continua, ela é um ciclo. Vamos falar um pouquinho sobre jornada pré. O que aconteceu, pessoal, nos últimos anos? Olha que interessante. O Ozempic foi a primeira grande onda de tratamento medicamentoso em que a narrativa não foi controlada pelos médicos. Quem controlou a narrativa inicial desse medicamento foram os próprios pacientes nas redes sociais. Claro que, em boa parte, com uso incorreto e off-label, mas a narrativa sobre o uso do medicamento, seus efeitos colaterais, indicações, ela foi muito divulgada em redes sociais. E às vezes a gente não pensa nisso, né? Principalmente quando a gente olha para tratamentos de quimioterapia. Será que o paciente também não está buscando informações para decidir se ele vai fazer a radioterapia com você ou não? Outro ponto é digitalização, uso de receitas digitais. Então, trouxe o exemplo aqui da MEMED. Eu recentemente fui para o interior da Paraíba. Eu tenho uma parte da minha família que mora lá. Cheguei numa farmácia de bairro, perguntei, vocês aceitam a receita da MEMED? Eles, sim, a gente tem o sistema da MEMED aqui. Então, algo que era muito focada para grandes centros, né? Só no Sudeste, grandes capitais, a gente começa a ver uma digitalização atingindo outros estados e municípios do Brasil. Então, é uma realidade que começa, né, a se materializar. Outra grande mudança que a gente está vendo com a ascensão da divulgação da informação de saúde, a gente está vendo um movimento de saída do médico como fonte da verdade. Então, nós somos um dos pontos de contato desse paciente dentro de uma jornada. E, na verdade, a gente começa a ver ele, o paciente, como o grande protagonista e todo o ecossistema girando em torno dele. Hoje, 95% da jornada de cuidado acontece fora do seu consultório. Então, toda a informação que o paciente consome, ou o tempo na espera do laboratório do exame que você pediu, para fazer uma ressonância, um PET scan, boa parte dessa jornada acontece fora da sua sala. Então, como é que você vai orientar esse paciente e conectá-lo para ele ter acesso às melhores informações e também ter os melhores desfechos clínicos? Então, paciente no centro do cuidado e o médico muito mais ali apoiando também e ajudando na melhor tomada de decisão. A gente tem visto também um movimento de deshospitalização. Isso se conecta muito com o digital. Saiu uma pesquisa da McKinsey mostrando que o cuidado ambulatorial é o segmento que mais cresce na saúde com maior margem de lucro. Quando eu fiz residência de clínica médica em 2010, um paciente internado com uma pneumonia moderada, leve a moderada, podia ficar até 5 dias internado, tomando antibiótico endovenoso, 6 dias. Hoje isso já se reduziu para 24 a 48 horas, alta precoce, continua o acompanhamento em casa. Então, a gente deve ver uma ampliação desse movimento. Se o paciente está em casa, muitas vezes o cuidado vai ser mais digital, o acesso à informação vai ser mais digital. A gente precisa, como profissional da saúde, entender e navegar nesse ecossistema. Não sei se vocês já viram esse case, pessoal. Já viram, quem aqui já ouviu falar do Uber Saúde, Uber Health? Já viram falar?
Olha que interessante, tem hospitais e operadoras de saúde fazendo parceria com o Uber para poder levar o paciente para fazer um tratamento de alto custo. Você fala, pô, Thiago, mas para que o hospital vai pagar um Uber para o paciente? O paciente tem que ir lá, chegar no hospital sozinho. O que acontece quando ele vai fazer a infusão de uma quimioterapia de 150 mil reais? E se ele perde essa sessão? E se o medicamento já foi aberto e é um insumo que não pode ser reutilizado? Aí ficou barato esse Uber, né? Então, fazendo... Interessante. Tem algumas Unimeds e hospitais fazendo isso para pegar pacientes que vai fazer uma infusão de alto custo, uma imunoterapia que é mais sensível, eles pagam o Uber para o paciente, já agenda o horário até de chegada conectado com a distância dele, com que horas ele precisa chegar, tudo para evitar que ele perca essa sessão. Interessante, né? Então, mais uma vez, o paciente, pensa nesse cenário aqui, quando é que começa a jornada de saúde desse paciente? Quando ele entra no Uber, já começou a jornada de saúde, porque o Uber foi pago pela instituição de saúde, então ele já está numa jornada de saúde, né? À medida que ele entra nesse Uber para fazer a sua quimioterapia, a sua radioterapia, a sua infusão. Um exemplo aqui um pouco mais de pós-consulta, uma plataforma chamada Patients Like Me. Alguém já ouviu falar nessa ferramenta, pessoal, nessa plataforma? Ela é uma plataforma de Patient Advocacy. Olha que interessante. Os pacientes se cadastram, falam a doença que ele tem, a condição clínica, e eles entram num mini Facebook de pacientes que têm a mesma doença. E aí, baseado nisso, eles conseguem falar não só o tratamento que eles estão fazendo, mas também, olha que interessante isso aqui, pessoal. Vocês viram esse primeiro item? É eficácia percebida do tratamento. Isso aqui não tem relação com o estudo clínico. É como assim, o paciente vai e toma doxorubicina. E aí, entre eles falam, você achou que melhorou depois da doxorubicina? Aí tem isso, não, acho que não. Eu fiz lá, mas não estou melhor, eu estou meio para baixo, não fiquei bem. Então, a eficácia percebida pelo paciente sobre o seu tratamento. O que o Chris trouxe sobre qualidade de vida. Olha que interessante, tem indicadores que os pacientes estão conversando que muitas vezes a gente não está nem sabendo, né? Efeitos colaterais também, quais são os principais efeitos colaterais, quantas pessoas já fizeram a revisão sobre aquele medicamento e da condição clínica. Pessoal, não posso vir aqui falar de tecnologia na saúde sem falar de IA. Então, vou mostrar para vocês rapidamente algumas aplicações de IA na jornada de saúde digital do paciente. Primeiro, eu gosto muito dessa frase do Matthew Lundgren, ele é Chief Scientist Officer da Microsoft. Olha o que ele fala, a IA vai nos ajudar a salvar tempo antes de salvar vidas na saúde. E eu acredito muito nisso. Por quê, pessoal? É natural que com o advento dessa nova tecnologia, todo mundo, a mídia fala o quê? O doutor IA, doutor ChatGPT, que faz diagnóstico sozinho e faz tudo sozinho, substitui o médico. E eu não acho que esse é o caminho. E o que a gente tem visto na prática, implementando essas soluções em clínicas e hospitais, é o que mais tem ajudado é salvar tempo dos profissionais da saúde para que eles possam dedicar mais tempo no beira-leito, mais tempo no cuidado ao paciente. Essas são as 3 principais frentes de atuação da IA na saúde que a gente tem visto hoje. A primeira é chamada de Patient Facing, interação direta com o paciente. Então aqui são o uso de agentes IA para poder fazer um agendamento de uma consulta, uma triagem, um monitoramento. A parte administrativa, com processamento de guias, gestão de agenda, ciclo de receita, faturamento, glosa. Quem aqui já gastou várias horas preenchendo guia de quimioterapia? Levanta a mão. Tá, bom. Exato. Eu compartilhava a dor de vocês no ICESP, porque eu via assim, eu falava para os oncologistas, você não vai embora? Eu tenho que preencher mais umas guias de quimioterapia, senão o plano não vai aprovar. Eu falava, então eu estou indo embora. Tchau. E a terceira, que é Doctor Facing, que é a interação direta com os médicos e profissionais da saúde, que é principalmente relacionada aos copilotos médicos, pessoal, que ajudam na parte de transcrição da consulta e suporte à decisão clínica. Vamos falar um pouquinho sobre pacientes. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui tem muita relação com o time do Cura e o que vocês estão fazendo de apoio aos pacientes. Recentemente foi lançado o ChatGPT 5. Durante uma live, o CEO da empresa, da OpenAI, que criou o ChatGPT, ele parou a live e chamou uma paciente. A paciente é brasileira, chama Carolina Milon, e ela foi diagnosticada com neoplasia de mama avançada. Ele sentou com ela e falou, Carol,
me conta como o ChatGPT tem te ajudado na sua jornada de cuidado. E ela falou um pouco sobre as dúvidas que ela colocou, sobre a doença dela, e como o ChatGPT ajudou na decisão de fazer radioterapia. Eu fiquei super intrigado e eu descobri depois que a Carol é brasileira. E ela é amiga de uma amiga minha. Então nós fizemos uma live com ela no LinkedIn, batendo um papo. E a primeira pergunta que eu fiz foi: Carol, por que você teve que tomar a decisão da radioterapia? Seus médicos não te falaram qual que era o melhor tratamento? Ela falou: o meu caso era um caso raro, que o benefício da radioterapia era meio assim, não era 50-50. Então os médicos me deixaram meio que aberto para dar uma opinião. Aí eu fui, peguei todas as minhas informações, coloquei no ChatGPT e baseado nisso eu decidi que eu queria fazer, voltei para os médicos e fiz a radioterapia. Então assim, uma história bem diferente do que a gente está acostumado e, mais uma vez, um paciente oncológico aqui e a conexão dele com o mundo da IA. Pessoal, quando vocês chegarem segunda-feira no hospital de vocês, eu quero que vocês levem esse dado aqui. 1 em cada 10 pacientes consulta o ChatGPT antes de entrar na consulta médica. Então, historicamente, principalmente tem 2 personagens na saúde que muitas vezes estavam isentos, né, de dúvidas de saúde. Um é o neurocirurgião, o outro é o oncologista. Por quê? O paciente não entende muito bem os nomes dos medicamentos, os tratamentos. Mas esse cenário vai mudar. Imagina um paciente que chega para vocês e fala: doutor, eu joguei toda a minha imunistoquímica e perfil genético do tumor no ChatGPT e ele falou que esse tratamento de primeira linha que você sugeriu, que na verdade é segunda linha. Será que vale a pena fazer mesmo? Então, o cenário começa a mudar, pessoal. Os pacientes muito mais informados e chegando aí no consultório para passar com a gente. Não sei se vocês conhecem, esse aqui é um agente A da Hippocratic AI, uma empresa que faz agentes já que interagem com o paciente. E eles estão implantando isso principalmente para uso de apoio e monitoramento. Esse aqui foi implantado no hospital de Ottawa, no Canadá. Que engraçado que tudo é do Canadá, gente, agora que eu percebi. O Cris ia gostar de ver isso, né? Então, nesse hospital, olha o que eles fizeram. Eles colocaram um agente de IA para fazer a avaliação pré- e pós-operatória. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia para retirada de um tumor hepático. Um dia antes da cirurgia, o agente entra em contato com ele, ele conversa para falar sobre o seu preparo. Será que a dona Maria parou de tomar um anticoagulante que ela precisava parar de tomar antes da cirurgia? Então, essas interações já acontecendo. E a última frente de atuação, Dr. Face, interação com os médicos. Pessoal, esse é um estudo publicado no JAMA no ano passado. Olha que interessante. Eles colocaram 6 casos clínicos para os médicos avaliarem durante 1 hora. Quando o médico avaliou sozinho, acertou 74% dos casos. Quando colocou o ChatGPT junto, médico mais ChatGPT, 76%. ChatGPT sozinho, 90%. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Não era para ser médico mais IA igual a super médicos? Então, a gente está começando a ver que o buraco é mais embaixo, né? Não vai ser uma coisa tão simples quanto colocar um IA e tudo vai dar certo. A gente vai ter que evoluir muito nessa área e, principalmente nesse estudo que eles relataram, foi o viés da informação. Por quê? Muitas vezes o médico especialista, ele olha a opinião de um modelo de IA e fala: não, eu tenho 20 anos de experiência com linfoma não Hodgkin. E eu já vi 3 casos igual a esse, então nem vem ChatGPT, eu sei o que esse paciente tem. Então, olha como isso vai transformar o cuidado. Olhando para copilotos, olha que interessante. Hoje, 49% do nosso tempo, como profissionais da saúde, é gasto com papelada. Pessoal, isso é maior do que as principais áreas de trabalho. É mais tempo, às vezes, do que o advogado, do que engenheiro. A gente passa muito tempo fazendo papelada por uma série de questões processuais do ambiente hospitalar e ambulatorial. E aí, para isso, surgiram ferramentas de IA como copilotos médicos, que fazem transcrição e sumarização, geração de documentos e suporte à decisão clínica. Então, a ideia é conseguir fazer com que a gente tenha mais interação com o paciente, melhora na documentação e diminuição da sobrecarga cognitiva. Com isso em mente, eu criei no ano passado a Turi Saúde, que é uma startup focada em automação de documentação clínica com IA. Então, nós temos uma ferramenta que faz a transcrição da consulta. Então, o paciente entra na sala, você começa a fazer a transcrição, ele ouve tudo que é conversado e já gera toda uma anamnese, uma história clínica completa para você não ter que ficar escrevendo. Então, a gente já está começando a ver essas ferramentas serem mais e mais utilizadas no mercado.
Quem aqui já usou algum tipo de ferramenta como essa, de transcrição? Não? Já usou? Gostou? Não gostou? Péssimo. Boa. Então, baseado nisso, teste, ature e saúde. Tá vendo? Já é tudo, entendeu? Já é tudo pensado. Então, aproveitem, pessoal. Eu vou liberar aqui 30 dias de uso gratuito para vocês poderem testar essa plataforma de copiloto médico que ajuda na transcrição da consulta e ajuda na parte de sobrecarga cognitiva. Quem quiser também conversar, depois eu posso mostrar mais coisas para vocês. Eu vou fechar aqui, pessoal, só para mostrar um case interessante, que é esse aqui. Eu mostrei para vocês, 1 em cada 10 pacientes usa o ChatGPT antes da consulta. E olha isso aqui, pesquisa feita na Inglaterra, dessa vez não foi no Canadá. Pesquisa feita na Inglaterra, 1 em cada 5 médicos usa ChatGPT e LLMs durante o atendimento médico, seja para fazer um relatório, seja para colocar alguma informação. Então esse cenário está mudando rápido. E para fechar, eu prometo o último aqui. Olha que interessante, responsabilidade e responsabilização. Não sei se vocês já viram um carro da Tesla que tem um modo de direção autônoma. A pessoa está ali dirigindo, ela não encosta nem na direção nem no pedal. Eu aluguei um carro desse, fiquei com medo no começo, mas depois você fala, não, vou morrer aqui, mas se eu morrer, pelo menos o Tesla está do meu lado. E o que aconteceu? Tiveram 5 casos nos Estados Unidos que esse carro bateu e teve um acidente fatal, matou uma pessoa do outro lado. E aí o Supremo julgou para ver de quem é a responsabilidade. É do motorista ou é da inteligência artificial da Tesla que criou? E aí o Supremo deu que a culpa é do motorista, 100% do motorista. Então ele, por estar dirigindo, é o responsável. Mas, há 3 meses atrás, por meio de um recurso, a Tesla teve que pagar 250 milhões de dólares para as famílias que foram penalizadas aqui. Então olha como esse cenário pode começar a acontecer na saúde muito em breve. E para fechar de vez, uma frase do William Osler: o bom médico trata a doença, o grande médico trata o paciente. Obrigado, pessoal. Tiago, por favor. Bom, pessoal, acho que a gente tem 20 minutos, Fernanda? 30 minutos? Bom tempo. Fantástico, Tiago, essa necessidade, né, que você traz. Assim, eu sou um pouco antiga, eu tento me fechar um pouco assim, para a utilização de tecnologias, né, e aí momentos, mas eu já cedi. E aí momentos como esse eu vi que eu perdi muito tempo, já podia estar fazendo muito tempo. Agora, por exemplo, o máximo da minha inovação é usar o ChatGPT para fazer questão de prova da faculdade. Eu estou bastante feliz com isso, mas vendo sua aula eu vi o quanto eu posso melhorar. E eu fiquei pensando ali, quando você mostrou aquela interface, o Patients Like Me, acho que aquilo provavelmente será o suporte daquilo que o FDA está exigindo hoje já para aprovar muitas drogas, que é o PRO, né, Max? Parece que isso pode evoluir para uma plataforma organizada em que economizaria tempo da pesquisa, do PI e até do paciente já tendo registrado ali. Então, eu queria um comentário seu, Tiago, assim, no sentido, o que você recomenda para nós que somos médicos assistentes, né, oncologistas, e que fazemos muita assistência a pacientes do sistema público, para que a gente colocasse essas coisas todas do nosso lado, para que a gente não ficasse sendo surpreendido para o paciente chegar pelo paciente que chega e fala: já olhei o ChatGPT, que estratégias você pode nos sugerir? Legal, acho que a primeira coisa é quebrar um pouco o preconceito e o paradigma que a gente tem em relação a essas ferramentas, né? Eu já vi casos de pacientes que chegam com 10 folhas impressas do ChatGPT e o médico fala: não, isso é besteira, não é para você ficar olhando isso. Então a gente precisa entender que o Dr. GPT ele vai entrar no lugar do Dr. Google. Então, qual que é o lado bom? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é, no Dr. Google, ele colocava: eu tenho uma dor de cabeça, aparecia tumor cerebral. Então, ele chegava para você totalmente desinformado do que estava acontecendo. Agora, existe uma tendência que o paciente tenha informações de melhor qualidade. Isso não quer dizer que a ferramenta é 100%. Ela tem erros, ela tem alucinações e tem limitações e riscos também. Mas acho que é um momento da gente começar a trabalhar junto com o paciente. Então, se o paciente chega mais informado, querendo saber com mais informações sobre o seu tratamento, sobre as opções terapêuticas, acho que a ideia é sentar com ele para olhar essas informações. Pô, você pesquisou aqui sobre a sua neoplasia renal,
vamos sentar aqui, vamos conversar, o que você estudou e você viu no ChatGPT que achou interessante? Vamos sentar e vamos discutir aqui. Ah, doutor, eu fiquei com receio aqui porque falou que essa radioterapia pode alterar completamente a minha voz aqui, a radioterapia cervical. Sim, isso pode acontecer, é um dos riscos do tratamento, mas a gente faz num formato que minimiza isso. Então, acho que a gente usar isso como uma ferramenta para trazer o paciente mais próximo do cuidado e também colocar ele num formato de tomador de decisão. Tem um programa da Mayo Clinic que é muito sobre como é que você coloca o paciente nesse centro do cuidado. Então, é menos sobre o doutor mandou fazer isso e mais sobre as opções terapêuticas disponíveis, o benefício que elas trazem, o que o Chris trouxe sobre qualidade de vida, como é que vai impactar na qualidade de vida do paciente, e aí usar essas ferramentas mais a favor, sabe? Mas eu mostrei 1 em cada 10 pacientes, quando eu voltar aqui ano que vem no Cura 7ª edição, vai estar 3 a 4 pacientes. Então a tendência é aumentar. Acho que tem uma pergunta. É uma pergunta? Posso? Bom dia. Obrigada, Tiago. Obrigada pelos insights, né, pelas revisões. Eu também gosto muito da tecnologia e tenho trabalhado em cima disso. Meu nome é Hanna, eu sou de São Paulo. E com todas essas informações, principalmente da IA, né, que acho que, digamos assim, é um passo de evolução para todas as áreas da sociedade, mas inclusive para a saúde, assim como foi o estetoscópio lá no passado, né, e deu um rebuliço na história. Hoje eu estou me questionando não é nem o papel, mas o que é ser médico, né? Porque as coisas repetitivas, o raciocínio, a IA tem nos ajudado como ferramenta, e aí, vamos dizer, o que sobra, né, que tem sido discutido muito é a questão do lado humano, né? Mas às vezes a gente se questiona se, nossa, mas é só isso que a gente tem que fazer, né? Será que isso a psicologia, a psicóloga pode fazer? Então, queria ouvir sua opinião com relação a isso, né? Na verdade, é uma pergunta reflexiva, do que é ser médico no século XXI, na era da IA, né? Acho que não é para hoje, porque tem N coisas a se resolver, né? N cenários Brasil, mundo afora, mas, assim, pensando no futuro, né? O que é ser um médico, né? Nessa era. Uma ótima pergunta, Hanna, né? Seu nome, Hanna, ótima pergunta, Hanna. Eu até quero ouvir a resposta de todo mundo também, que acho que essa é uma pergunta que é bem reflexiva e tem relação com a tecnologia. Para começar a responder, Hanna, eu vou contar uma história. No ano passado, eu estava jogando tênis e eu tive uma lesão, uma ruptura total do tendão de Aquiles. Quadro meio dramático, na hora eu achei que não era nada. Fui no pronto-socorro do Einstein, o pessoal falou, não, você vai internar agora, vai operar daqui 2 horas. Eu falei, não, tá louco, não é possível. Vai ter que operar, lesão total, avaliação clínica. Já na avaliação clínica, o médico bateu o martelo. Eu operei com um dos médicos do corpo clínico e no dia seguinte, depois da cirurgia, ele veio no quarto. Eu falei, olha, obrigado, poxa, estou super feliz que deu tudo certo na cirurgia. Só que é o seguinte, daqui 10 dias eu tenho um congresso nos Estados Unidos e eu tenho que ir nesse congresso, não tem como não ir. Aí ele falou, pô, Thiago, você tem que ficar 30 dias sem pisar no chão. Aí ele falou, não, mas eu entendi que você quer muito ir nesse congresso, então vamos fazer o seguinte, eu vou montar um plano de ação para você conseguir ir no congresso. Primeira coisa, ao invés de usar muleta, eu vou te dar um patinete ortopédico, você vai conseguir se movimentar melhor, tá? A gente vai montar um plano para quando você voar, você vai tomar o Clexane, tá? Pela diretriz não pode, tá? Pela diretriz, você teve uma lesão, você não pode se movimentar e é complicado você fazer uma viagem internacional. Mas eu estou vendo que é muito importante para você ir nesse congresso. Então ele montou esse plano e me deu a confiança para ir viajar. Porque eu também não ia viajar se o médico falasse que não, se ele batesse o pé, eu ia falar, gente, então vou ter que rever aqui o que eu vou fazer. Então, acho que o nosso papel, principalmente também na oncologia, é como é que a gente orquestra todas essas informações, cria esse vínculo de confiança com o paciente e ajuda ele a trilhar essa jornada. Então, eu não acho que vai ser um papel de substituição,
Mas a IA é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta que vai nos ajudar no nosso arsenal de diversas ferramentas. A gente tem que saber trabalhar junto com ele, e acho que ele vai ampliar a nossa capacidade, e principalmente o que eu mostrei sobre salvar tempo. Então ele vai fazer, sabe aquela conversa que você quer fazer com o paciente para explicar a imunoterapia e não dá tempo de fazer? Aí você prescreve e fala, o pessoal vai te explicar depois. E esse pessoal vai explicar, ninguém vai explicar. O paciente vai ter que entender sozinho, porque muitas vezes não dá tempo. Então acho que agora vai dar tempo de sentar com ele, montar um plano, explicar com mais detalhe, à medida que a IA ajuda a gente com a parte burocrática, e aos poucos também a tomar as melhores decisões. Mas queria ouvir um geral de todo mundo, que essa pergunta é muito boa. Não, são questões, está sendo um aprendizado, né, esses últimos anos. Eu pratico mesmo, eu entendo oncologia, pacientes de câncer de mama. Foi uma revolução, assim, de um ano para cá, impressionante, né, o que você falou ali do ChatGPT. Tiago, eu vou te contar já o seguinte, nos últimos 6 meses, tá, eu trabalho ali no Einstein, o que eu vejo, assim, tipo, 2/3 são segunda opiniões, os hospitais são assim, né? E sabe qual é a causa maior de segunda opinião? Tá? Inclusive, os últimos 3 pacientes que eu atendi de segunda opinião foi pelo mesmo motivo. Foi discordância do que ele leu no ChatGPT do que o médico falou. Tá sendo assim, já é seguramente mais de 50% das consultas de buscar segunda opinião. A última, inclusive, foi que o colega prescreveu uma doxorubicina e eu acho que não explicou direito, que era um excesso de informação. Ela foi lá e procurou, aí o ChatGPT superestimou o risco, né? Aí ela foi buscar uma segunda opinião. No fim, acabou ficando comigo, embora eu tentei devolver a paciente para o colega e tal, ela ficou comigo. E as outras foram a mesma coisa. Então, uma que veio de outro hospital, leu um negócio no ChatGPT e pior que ela estava certa e o médico estava errado. Então, isso é uma coisa, um fato, né? Isso vai ser assim, tá? Então, vocês têm que se preparar, os médicos agora, gente, né? Que o paciente vai checar no ChatGPT o que a gente disse, tá? Só que nem sempre ele pega ali, tem uma sutileza ali que, né? Tipo, essa ida do oxobicina estava certa, a indicação do colega, né? Só não, comunicação falhou ali, alguma coisa, né? E a outra coisa que eu queria te perguntar é, isso tudo tem, Tiago, uma consequência, tá? Eu tenho uma linha de pesquisa que depois eu posso te mandar, uma publicação que eu fiz a primeira em 2021, no Lancet Oncology, que eu relatei 2 casos de pacientes em situação de desespero por acesso online a exames, que alguns ficam absolutamente viciados nisso, né? Então, um era um caso dramático lá de um cara que eu cheguei à conclusão que ele ficava checando os exames de tomografia da esposa cada 5 minutos, porque ele me mandava o resultado, invariavelmente, menos de 10 minutos depois que ele tinha sido laudado. Então, eu cheguei a essa conclusão, né? Então, eu tenho uma linha de pesquisa agora, que eu pesquiso o impacto emocional nos pacientes, de ter esse acesso permanente aos exames online, por exemplo, né? E eu sei que isso tem consequências, né? Agora, minha aluna defendeu um doutorado nessa tese, a gente vai publicar o artigo, então a gente mostrou que tem sim impacto emocional negativo nos pacientes. E o outro impacto que tem é nos médicos, tá? Por exemplo, eu não tenho mais férias, porque o paciente sabe que eu posso abrir uma telemedicina de qualquer lugar que eu estou no mundo, né, em qualquer momento. Então, eu faço isso sempre, não tem umas férias que eu não abri uma consulta de telemedicina. Eu não tenho mais, no final de semana, eu faço, sei lá, em média de 5 a 10 receitas, prescrições, relatórios, que eles pedem pelo WhatsApp, e eles sabem que eu tenho o cockpit ali do ICE, eu faço na hora. Então, isso acabou com qualquer horário reservado na minha vida, que eu possa me desligar um pouquinho de coisa muito dura que é a oncologia. Então, vai ter consequências de estudo, né? E o pessoal que trabalha com isso, às vezes não entende que a gente não quer tanto acesso assim, sabe? É um problema que eu vejo ali com essas plataformas e tal, o pessoal não... É o tempo de protegido, né? Porque emocionalmente a oncologia é muito desgastante, né? E ela está cada vez mais. Eu tenho meio pena da próxima geração de oncologistas, assim, porque você é acionado, as pessoas não têm mais paciência também, não sei se você percebeu, né? Porque como é tudo muito rápido, não pode esperar. Se você leva 4 horas para mandar um relatório, que seja para academia, para fazer massagem, ficam bravos, né? Que trocar de médico, né? Você não tem paciência mais. Então imagina o desgaste disso, né? Então tudo tem consequências, só para Eu queria também continuar na coisa das consequências, e sou de uma outra geração, né?
Se preciso de alguém que me ajude, aqui eu tenho nos notes 60 senhas. Entendeu? A minha pressão alta também tem a ver com a tecnologia. Assim, não tenho mais chip suficiente. Você vai fazer uma coisa, aí você esqueceu uma coisa, aí cancela, faz outra senha, aí você vai na pressa, você faz, não guardou, e aí aquela senha era do computador, que era do celular, que era, ou seja, né? E eu tenho até hoje 62 anos. Amanhã já terei 63. Mas e as pessoas que estão mais velhas do que eu? O mundo acabou para elas? Né? A gente sabe que a população está envelhecendo. Né? O câncer é um dos fatores. Como vai ser essa inteligência artificial com pessoas mais velhas que não chegaram na onde eu estou? Né? E assim como as consequências, acho que também assim acaba transferindo muito para o paciente a responsabilidade do seu tratamento. Né? A gente mesmo acabou de lançar uma plataforma de estudos, né, onde o paciente vai poder acessar para ele saber na cidade dele se tem um estudo para ele e tal. É muito bom, é uma ferramenta. Né? Mas a gente já está sofrendo com as perguntas, porque nem todo mundo vai saber usar esta ferramenta. Então, o Cura também já está trabalhando 24 horas por 7, que somos nós, né? Alguém chega a mensagem e tal, e você fica desesperado, porque eu tenho a consulta amanhã, mas eu quero ver se, quem sabe, tem um estudo. E aí, se eu for no médico e se eu não puder fazer a quimio antes, como é que eu faço para falar com o centro? Aí, se você for dar o passo a passo, você falar, fale com o seu médico, fica uma coisa fria. Né? Toda a nossa conversa tem sido... A gente não vai fazer assistência. Mas fica E eu sei, nós temos que letrar a população, faz parte da conscientização, as pessoas saberem das coisas, das consequências e tal. Né? Mas... E eu acesso o ChatGPT, já baixei. E eu sei que também que o correto, o benefício vem se você souber fazer a pergunta. Se você não souber fazer a pergunta, ele vai te passar uma receita e as pessoas vão se suicidar, né? Que tem acontecido. Então, assim, é uma fronteira que eu acho que os jovens médicos vão lidar, que é... Não sei como que vai ser. Também não vai... Eu vou estar... Olha, eu pedi essa mesa, tá? Falei com a Fernanda, Fernanda, a gente precisa fazer alguma coisa em relação à inclusão digital, porque, assim, quando a gente trabalha com pesquisa clínica, tem o pessoal da pesquisa clínica. O que tem na pesquisa clínica hoje? Um monte de wearables, um monte. E não é um wearable tão simples, eu já usei ele. Você tem que conectar Bluetooth para colocar toda a saturação de oxigênio, subir na nuvem e tal, e ver. A vantagem é que se você usar um wearable e der para o Thiago, sua pressão subir, ele vai te ligar na hora e vai falar, ó, calma, se acalme, a pressão está alta demais. Então, aí o problema é dele. Aí acabou com as minhas férias de novo, tá vendo? Aí vocês ficam sem férias. Mas o que eu queria comentar sobre inclusão digital, trazer toda essa conversa de tecnologia. Eu vi o TED Talks do Mustafa Suleyman, quando ele fala que tecnologia é uma tool, ele coloca como uma entidade digital, que é o que a gente vai conviver. Então tem plus sides, tem downsides. Tem os downsides que você falou, que aparentemente ele quer substituir muitas funções automatizadas e tudo mais, mas o que faz essa inteligência artificial? Ela empodera muito o paciente, ela traz informações muito mais palatáveis do que ficar vendo um termo de consentimento enorme, que quem está acostumado com pesquisa clínica tem 20 páginas e é um contrato jurídico. Então, eu tenho certeza que o paciente vai lá e faz um PDF e sobe no ChatGPT. Eu não sei nem o que tem lá. Enfim, está lá. E aquilo vai ser extraído, ele vai entender, né, você trouxe muito bem ele vai ter uma tomada de decisão. Então, esses são os plus sides. Eu acho que não tem como retroceder. Quando
essa onda veio, eu fiz um curso do Google Analytics para entender um pouco melhor. Eu estava escrevendo um artigo na época com estatística tradicional, usei o SPSS. Aí eu mudei completamente o rumo da análise e eu fiz multivariada e tive que usar inteligência artificial não supervisionada, porque tinha algumas correlações que eu não conseguia achar mais com estatística tradicional. Claro que eu pedi ajuda. Mas assim, no final das contas, a gente teve uma correlação muito importante e era muito lógico, e a gente não enxergava por conta da complexidade dos cálculos, e a gente conseguiu fazer. Então, assim, o que eu vejo? Me empoderou como um cara que estava escrevendo um artigo, empodera o paciente porque ele vai na consulta com mais informações. Eu acho que facilita também essa inclusão digital, porque há 5 anos atrás era muito difícil mexer com esses verbos, ainda é, mas já está um pouco mais fácil. Então, assim, essa parte toda de dificuldade ela conseguiu corrigir, acho que não substituiu as pessoas, mas agora elas estão cada vez mais e cada vez mais assertivas nas decisões. Então, essa é a experiência que eu tenho. Agora, da mesma maneira, o pessoal que fazia data entry, esses eles não vão mais existir. Que ficava lendo prontuário só, vocês vão evoluir. Não, eu super concordo. Acho que uma das principais aplicações da IA generativa, né, é que ela veio para melhorar a nossa comunicação, né? Eu trago aqui uma experiência pessoal do filho de uma paciente que mandou uma mensagem com alguns prints, né? O cenário, né, o momento era a mãe estava aí na 3ª, 4ª linha de tratamento de um câncer de cólon e que não tinha respondido bem aos tratamentos e infelizmente estava realmente na fase de fim de vida, com muitos sintomas, né? Estava com ascite, dores, né? E apesar de eu tentando explicar da melhor maneira possível, com carinho, sem, né, ser muito agressiva, quando ele me mandou a mensagem, ele descreveu assim: doutor, agora eu estou entendendo o que você estava falando nas consultas, e me mandou os prints das respostas do ChatGPT, né? Porque ele fez as mesmas perguntas, eu acho que ele já sabia promptar, né? Sabia fazer as perguntas. E quando eu li as respostas, perfeitas, né? Então, sim, não há dúvidas que o ChatGPT e todas as LLMs escrevem melhor e se comunicam melhor, porque ali é matemática. Eles vão fazer as associações e inúmeras estatísticas para trazer a melhor forma, melhor palavra para se comunicar. Então, na verdade, eu sou muito, assim, eu não acho e não acredito na substituição, né? Acho que é algo que a gente não devemos nos conscientizar ou apenas receber. É realmente sentir isso. Tipo, nossa, não, deixa eu entender como que funciona essa ferramenta. Só para revisar, a pergunta que eu fiz é exatamente diante desse cenário, diante desse contexto, o que eu, médico, tenho que fazer? Porque quando a gente treina na residência, na faculdade, a gente assume muitos papéis. Ainda mais, hoje acho que o cenário está mudando um pouco, porque muitos treinamentos e faculdades estão indo para o mundo privado, e que é outro ambiente, mas nós viemos de treinamentos em sistemas públicos, que a gente assume inúmeras funções, até empurrar maca, né? Eu fiz a formação na Santa Casa de São Paulo e procurava maca no PS para o paciente deitar, né? Então, é nesse sentido, né? Então, vamos revisar o que de fato a gente tem que aprender numa faculdade de medicina, o que é a minha função como médico, né? Então, foi mais nesse sentido, e sim, acho que a tecnologia, assim como outras tecnologias aconteceram, né, na história da medicina, mas acho que aí atrás esse poder, né, esse incômodo, porque está questionando o que eu estou fazendo, na verdade, né, e como que eu tenho que fazer quando a gente reflete, eu tenho que saber todos os protocolos de quimioterapia e as doses. Será que é isso mesmo que eu tenho que gravar na minha mente? Eu tenho que saber que o estudo X teve não sei quantos % de sobrevida. Será que é isso mesmo? Eu tenho que saber conversar, saber traduzir isso para o paciente, né? Eu acho que a gente realmente é um tradutor do conteúdo científico
de um conteúdo mega técnico, né? Eu lembro da minha irmã falando assim, e minha irmã, ela estudou, ela, né, tem formação super. Eu falei assim, Ana, assim, você falando como médica é uma coisa. Quando eu ouço, eu não entendo muita coisa. Então, acho que não é só a questão de tá no sistema público, né? Essa questão é que nosso linguajar, nosso know-how, nosso conhecimento é muito técnico, né? Então, acho que é mais nesse sentido, né? Só para tirar essa questão, eu acho que a IA está aí, vamos utilizar, mas mudar um pouquinho isso, né? E aí, trazendo também aquele exemplo da Tesla, eu fiquei me questionando, ontem teve a sessão de AI em oncologia, né? E a doutora Tamires, e nos Jovens Oncologistas amanhã vai ter a doutora Carol falando da questão regulatória, né? E eu queria fazer essa pergunta para ela, mas no mesmo tempo eu vou fazer para você. A gente traduz accountability, que é o que aparece, né, nas questões regulatórias, por responsabilidade. Não sei se é a melhor tradução, né? Porque por que eles não falam responsibility? Né? É a tradução. Então, eu vejo um pouquinho diferente, assim, né? Accountability não é exatamente responsabilidade, né? Mas traz uma questão de sociedades entender qual é o papel de todos ali no processo vou chamar de responsabilidade, não sei qual a palavra em português, né? Mas queria ouvir a sua opinião, né, com relação à responsabilidade de ser responsável e essa questão da accountability, que eu não sei qual é a melhor palavra para isso, nessa questão, principalmente regulatória. Eu queria falar aqui do lado do paciente, né, Hannah? Assim, eu fiz curso com a Hannah, então a gente sabe que em 2 anos até o nome do nosso curso já mudou, né, de pós, e era ligada a essa área de informática e de dados, né? E também vou passar uma experiência minha, porque na verdade, assim, hoje em dia, as pessoas vão fazer o que eu fiz há 10 anos atrás muito mais rápido. A gente fala muito em letramento de paciente e o chat vai ajudar nisso também. Então, acho que não tem volta atrás, né? As pessoas vão chegar mais informadas, sim. Quando a minha filha foi diagnosticada, que o médico falou assim, o tratamento é esse? Tem alguma pergunta? Tenho. Por que não pode ser esse? Porque eu já tinha ido ver e já tinha conversado com outros médicos. E ela falou assim, eu não quero que você olhe no Google. Eu falei, bom, então a gente vai ter um problema, porque eu vou olhar. E aí ela falou, então você espera um pouquinho. Aí ela veio com um calhamaço de papel, de artigos, fez assim, ó, leia. Na próxima consulta, venha tirar dúvidas. Aí, meu marido brincou, mexeu com a pessoa errada. Porque na próxima consulta, eu cheguei lá com calhamaço, com um monte de highlight e cheia de dúvidas. Hoje, essa médica é minha amiga. E eu já participei de conferências de pesquisas organizadas por uma fundação que eu participo, e ela foi lá apresentar. Então, acho que cada vez mais, e assim eu espero, perceber isso, né? Eu achei muito interessante que você começou falando em opinião, o paciente vai dar opinião, depois você já trocou para tomar decisão, e é isso, é a decisão compartilhada. Todo mundo está ali para o bem-estar de uma pessoa, que naquele caso é o paciente. Então, está todo mundo tomando decisão junto. É um time, né? E eu acho isso, eu acho que pode ajudar em muitas conexões, pode ajudar muita gente de doença rara, né? Isso que você mostrou é fantástico. Facebook tem muito grupo de paciente fechado, né? Por exemplo, doença rara, eu participo de um grupo onde tem 2.000 pacientes de uma doença específica. Que pesquisador ou que médico tem acesso a 2.000 pacientes daquela mesma doença? Ninguém. Então, aonde vocês vão? Vocês vão para as fundações, vocês vão para as ferramentas onde tem essas pessoas juntas, e ali você vai ter o acesso a ela, né? E até para pesquisa. Então, você vai entrar em contato com essas pessoas, porque às vezes elas não querem que o médico esteja ali para você ter essa discussão que você estava mostrando ali. Então, eu só vejo que tem para agregar. Claro, né? Fico com pena do Max ali, das férias. Mas eu acho que dá para mudar isso também, Max, porque eu acho que isso funciona aqui no Brasil, entendeu? Não, mas assim, ó, bom, a gente conversa depois, tomando uma cerveja, a gente conversa depois.
Bom, pessoal, então, obrigada a todos pela presença. Obrigada, Max, Roberto, Fernanda, Lu, Thiago. E vamos para a foto de encerramento.